Eram 10 da noite de uma terça-feira chuvosa. O escritório já estava completamente vazio e escuro, exceto por uma mesa. Ali estava João. Os olhos vermelhos, os ombros tensos, digitando sem parar. Ele acreditava no que todos nós escutamos desde criança. O único caminho para a riqueza é o suor. Mas havia um problema. Um grande, frustrante e silencioso problema sentado a 3 mesas de distância. O nome desse problema era Carlos. E a rotina de Carlos desafiava toda a lógica de João. Enquanto João entrava às 8 e saía às 10 da noite, Carlos trabalhava exatamente às 8 horas. Carlos nunca fazia hora extra. Nunca levava trabalho para casa. Nunca abria e-mails no fim de semana. E o mais assustador de tudo, Carlos sempre, absolutamente sempre, parecia ter muito mais dinheiro. João olhava para a própria conta bancária e só via números vermelhos se aproximando perigosamente. Como isso era possível? Eles tinham exatamente o mesmo cargo, o mesmo chefe, o mesmo salário base. A mente de João começou a criar teorias. Carlos devia ter pais ricos, ou uma herança secreta. Ou talvez, ele pensou, Carlos estivesse envolvido em algum tipo de negócio obscuro. Mas a verdade era muito mais simples. E muito mais dolorosa para o ego de João. Incomodado, João tomou uma decisão. Ele iria descobrir o que o amigo fazia de diferente. Ele começou a observar Carlos de perto, como um detetive analisando a cena de um crime. A primeira pista surgiu na hora do almoço. Um detalhe minúsculo que quase passou despercebido. Todos os dias, João descia e gastava cerca de R$50 em um restaurante por quilo. Carlos, por outro lado, abria sua mochila e tirava uma marmita térmica perfeitamente organizada. João riu consigo mesmo. R$50 não deixam ninguém pobre. Isso não faz diferença. Mas então, ele fez as contas. E o resultado bateu na sua cara como um tijolo. R$13.000 por ano. Apenas em almoços no trabalho. Enquanto Carlos gastava uma fração disso, aquele foi o primeiro choque de João. O problema não era o quanto ele ganhava. O problema era que o dinheiro dele tinha furos. E ele estava vazando por todos os lados. João decidiu ir mais fundo. No fim de semana, convidou Carlos para um café. Quando Carlos chegou, estacionou o carro. E João mal pôde acreditar no que viu. João tinha um SUV do ano. Financiado em 60 vezes, consumindo 30% do seu salário. Por que você dirige essa lata velha? João perguntou, sem conseguir esconder o espanto. Carlos sorriu e tomou um gole de café. Ele me leva aos mesmos lugares que o seu. A diferença é que o meu carro é meu. O seu pertence ao banco. João sentiu um nó no estômago. O status estava custando o seu futuro. Carlos explicou seu segundo grande segredo. Ele focava em patrimônio, não em aparência. O brasileiro médio quer parecer rico antes de ser rico. Isso destrói qualquer chance de enriquecer. Cada parcela do carro, cada juro pago, eram correntes que prendiam João à sua mesa de trabalho. Carlos não precisava fazer horas extras, porque não tinha dívidas para sustentar um falso estilo de vida. Intrigado, João fez a pergunta de ouro. Mas como você organiza isso? Qual o seu método? Carlos pegou um guardanapo de papel e desenhou 3 círculos simples. O primeiro círculo, disse Carlos, é o seu custo de vida essencial. Moradia, comida, transporte. O segundo círculo é o seu conforto. O jantar fora, o streaming, o lazer. E o terceiro, João, é o mais importante de todos. É o seu exército? Exército? Perguntou João confuso. Como assim exército? Cada real que você poupa e investe é um soldado. E eles trabalham 24 horas por dia. Os meus soldados não dormem, não tiram férias e não cobram hora extra. Eles apenas geram mais dinheiro. João percebeu a brutal diferença. Ele era um único soldado, lutando uma guerra impossível. Carlos, trabalhando apenas 8 horas, tinha milhares de pequenos soldados lutando por ele todos os dias. Mas como Carlos construiu esse exército? Afinal, ele não ganhava tanto assim. Aqui entrava a regra de ouro de Carlos. Uma regra que 90% das pessoas ignora. Pague-se primeiro. Essa era a mágica. João fazia o que quase todo mundo faz. Recebia o salário, pagava as contas e investia o que sobrava. Adivinhe? Nunca sobrava nada. Sempre havia um imprevisto, uma promoção, um jantar de última hora. Carlos invertia a lógica.
No dia em que o salário caía, 20% ia direto para os investimentos. Ele vivia com os 80% restantes. E adaptava o seu padrão de vida a isso. João tentou aplicar a regra. E no primeiro mês, foi um desastre absoluto. Faltou dinheiro para a parcela do carro. E ele precisou usar o limite do cheque especial. Furioso, ele foi confrontar Carlos no dia seguinte. Seu método não funciona? Eu estou mais pobre agora. Carlos não se abalou. O método funciona. O que não funciona é o tamanho da sua âncora. A âncora era o custo de vida engessado de João, as assinaturas, o carro caro, o apartamento gigante. Você não tem flexibilidade? Disse Carlos. Seu dinheiro já está gasto antes mesmo de você receber. Aquele foi o momento de virada para João. Ele precisava tomar uma decisão drástica e dolorosa. No mês seguinte, João vendeu o SUV financiado e comprou um carro usado, quitado. Seus colegas de trabalho riram. Fizeram piadas. Disseram que ele estava em crise. Mas ao ver o dinheiro da parcela sobrando na conta no fim do mês, João não se importou. Ele começou a construir o seu próprio exército. R$100 aqui, R$500 ali. Mas então, a vida fez o que a vida faz de melhor. Ela testou a nova estratégia de João. Numa sexta-feira à noite, a empresa anunciou um corte de 20% do quadro de funcionários. O caos se instaurou. Colegas choravam. Pessoas que ganhavam 20 mil por mês entraram em pânico imediato. Eles tinham o salário, mas não tinham a proteção. Seus exércitos eram nulos. João sobreviveu ao corte, mas o susto o fez procurar Carlos mais uma vez tremendo. Como você estava tão calmo? E João perguntou. Você poderia ter sido demitido também? Carlos abriu uma gaveta e tirou uma pasta simples. Por causa disso aqui, era a reserva de emergência, o oxigênio financeiro, o primeiro batalhão do exército. Carlos tinha o equivalente a 12 meses do seu custo de vida básico guardados em um investimento seguro. Se eu for demitido hoje, disse Carlos, eu tenho um ano inteiro para pensar no que fazer sem desespero. João finalmente entendeu. O dinheiro não servia apenas para comprar coisas. Servia para comprar tempo, comprar calma, comprar o direito de não aceitar qualquer abuso no trabalho, comprar dignidade. Mas João ainda tinha uma última dúvida cruel. Uma que assombrava todo trabalhador esforçado. Se o segredo é administrar, então de que adianta trabalhar duro? Eu devo parar de me esforçar? Carlos riu, uma risada genuína. De jeito nenhum, João. Você está confundindo os papéis. Trabalhar duro, se especializar, ser o melhor na sua área. Isso aumenta a sua enxada. Isso permite que você cave mais dinheiro por mês. O esforço traz renda, e renda é excelente. Mas a renda sozinha é como água. Se você cavar com uma enxada gigante, mas colocar a água num balde furado, você sempre terminará o dia com sede. Não importa o quanto você trabalhe. Trabalhar duro constrói o seu salário, concluiu Carlos. Administrar bem constrói a sua riqueza. João respirou fundo. Ele tinha a resposta. Ele tinha o método, mas o relógio estava correndo. Ele começou a aplicar a regra ferozmente. 20% de tudo o que ganhava virava um soldado. Ele parou de tentar impressionar pessoas que ele não gostava, com dinheiro que ele não tinha. Anos se passaram. E um dia peculiar aconteceu no escritório. Eram 5 da tarde de uma sexta-feira. O diretor anunciou um grande e urgente projeto de fim de semana. Todos abaixaram a cabeça, murmurando palavrões e cancelando seus planos com as famílias. João, no entanto, calmamente desligou o computador. Pegou sua mochila e levantou-se. O diretor olhou para ele incrédulo. João, você não escutou? É obrigatório. João sorriu. O mesmo sorriso calmo que Carlos costumava dar. Sinto muito. Meu horário acabou. Se você sair por aquela porta, pode não ter sua mesa na segunda-feira. E esbravejou o chefe. 5 anos atrás, essa ameaça faria João ter um ataque de pânico. Ele teria implorado desculpas, mas hoje, João não trabalhava por sobrevivência. Ele trabalhava por escolha. Tudo bem, respondeu João com a voz suave. Eu entendo. Tenha um ótimo fim de semana. E ele saiu. Sabendo que seu exército de investimentos poderia sustentar sua vida por 3 anos, ele não precisava daquele emprego tóxico. Ele tinha o recurso mais valioso do mundo nas mãos. A capacidade de dizer não. O poder de ir embora. Na segunda-feira, a mesa de João estava lá. O diretor não o demitiu.
Sabe por quê? Pessoas que não têm medo são absurdamente competentes. Elas trabalham melhor porque trabalham sem desespero. O desespero cheira mal. Ele faz você aceitar menos do que merece. Quando você tem um exército financeiro, você caminha diferente. Você fala diferente. Você impõe respeito, mas nada disso seria possível se ele continuasse acreditando na maior mentira de todas. A mentira de que trabalhar 18 horas por dia é o que te faz rico. Esforço burro é apenas cansaço. Esforço direcionado, somado a uma gestão inteligente, é enriquecimento infalível. Hoje, Carlos e João ainda trabalham juntos. Eles continuam sendo analistas. Ambos saem às 5 da tarde. Nenhum dos dois abre o notebook no domingo. A diferença é que, agora, João sabe o segredo. Ele sabe que a verdadeira batalha não acontece no escritório. A verdadeira batalha acontece no dia do pagamento. Entre o desejo de parecer rico e a paciência de ser rico. Não seja o soldado lutando sozinho no fronte enquanto o seu dinheiro descansa no banco. Seja o general. Organize as tropas. Pague-se primeiro, porque no fim das contas, a riqueza não é medida pela quantidade de suor que você deixa na mesa. A riqueza é medida pelo número de escolhas que você tem na vida. E Carlos e João, eles escolheram a liberdade. E você? O que o seu dinheiro está comprando?